Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas. No vídeo de hoje eu vou fazer basicamente uma leitura e a ideia é estudar juntamente com você. Então eu vou fazer a leitura detalhadamente, pausadamente, na sequência haverá uma perguntinha. Então espero que ajude nos seus estudos aí. Eu peço que se inscreva no meu canal para poder me auxiliar. Então, o assunto aqui, vou falar um pouquinho sobre os jesuítas na América Portuguesa. Missões jesuíticas no Brasil. Os jesuítas eram padres pertencentes à ordem religiosa Companhia de Jesus, criada no ano de 1534 pelo religioso Inácio de Loyola, no período em que a Europa vivia os tempos conturbados da Contra-Reforma. O objetivo da Companhia de Jesus era combater o avanço do protestantismo, propagando a fé católica pelo mundo através da catequese, tendo papel determinante na sociedade do Brasil colonial. Esses religiosos chegaram ao Brasil em 1549, junto à comitiva do governador-geral Tomé de Souza e liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Tinham como missão inicial promover a catequese dos indígenas brasileiros e dos filhos dos colonizadores. Destacando-se na interação com os nativos, o padre jesuíta José de Anchieta criou uma mescla dos idiomas tupi e português de época, facilitando a comunicação entre os religiosos e os indígenas. No que abrange o sistema de educação colonial, foram os jesuítas que construíram os primeiros colégios da colônia, com a missão de educar os filhos dos colonos. Os religiosos fundaram instituições em Salvador e principalmente na vila de São Paulo de Piratininga, atual cidade de São Paulo. Apesar do sucesso dos colégios, o maior empreendimento jesuítico no Brasil colonial foram aldeamentos, reunindo dezenas, centenas, em alguns casos milhares de indígenas, que tinham como objetivo facilitar a conversão dos nativos ao catolicismo. Esses aldeamentos eram chamados de missões. Nas missões, os nativos viviam sob rígida disciplina católica, onde trabalhavam nas lavouras em troca de catequese e proteção. Ao longo dos anos, os indígenas se habituaram a trabalhar por excedentes, ou seja, produziam mais do que o necessário para sobreviver. E este excedente era comercializado pelos jesuítas, tornando-se um negócio extremamente lucrativo aos padres. Os colonos, por sua vez, passaram a se interessar pelo apresamento destes nativos, justamente por estarem familiarizados com o sistema de trabalho, e as missões representavam certa proteção aos nativos, diminuindo o acesso dos colonizadores que visavam sua captura. Logicamente, a relação entre colonos e jesuítas tornou-se insustentável ao longo dos anos, resultando em guerras e rebeliões. Uma atividade, de acordo com o texto estudado, descreva qual era a missão da ordem religiosa Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, no que diz respeito à fé católica. A grande missão da Companhia de Jesus, o nome da ordem religiosa da qual os jesuítas faziam parte, eram difundir os preceitos religiosos católicos para os novos povos que haviam sido recém-descobertos pelos europeus. Então, pessoal, uma breve explicação aqui. A ideia era fazer uma leitura juntamente com vocês no vídeo, mas vou dar uma breve explicação. Essa investida da Igreja Católica na colônia Brasil tinha um ideal. O ideal era a expansão da fé católica. Nós sabemos que, em um certo momento na história, a Igreja Católica perdeu seu prestígio, né? Aquela ideia que a Igreja passava de ser a detentora das informações, do conhecimento, ela perdeu pelos protestantistas. E com isso ela fez uma contra-reforma, essa investida de enviar missionários para várias partes do mundo, principalmente nas colônias, para poder expandir a fé católica. Ok? Esse assunto é mais amplo, mas o vídeo aqui, a ideia era fazer essa leitura, né, sobre as missões jesuíticas.
no Brasil. Era basicamente uma leitura mesmo. Então, agradeço o tempo que você ficou assistindo o vídeo. Deixei alguns contatos aqui. Se você quiser fazer alguma descrição no vídeo também, fique à vontade. Muito obrigado.